Olá, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 9 de fevereiro. Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar o início ao nosso encontro. Marlo, a palavra é com você agora. Boa noite, pessoal. É, Antes de nós abordarmos o planejado, eu tenho 4 pontos que eu queria falar para vocês de coisas que eu pensei. O primeiro, o Luiz tinha me lembrado, eu disse que o capítulo 5 é o maior do Evangelho. E a gente sempre acaba esquecendo que o capítulo 28 é o maior, mas muitas vezes a gente não considera, né, como um texto. O capítulo 28, ele é das coletâneas de preces. E parece que ele não é tão importante, mas ele tem muitos conteúdos importantes. Quando Kardec está abordando o como orar, traz muitos conteúdos importantes, e esse é o capítulo maior do Evangelho, então eu queria me retratar dessa bola fora. Outro ponto que eu anotei aqui para vocês, estava conversando com a Jussara a respeito daquela fala de gente que fica, não é batendo ponto no centro espírita, mas fica enfurnado no centro espírita, e que eu brinco que a gente tem que olhar por outro ângulo. E ao mesmo tempo, o cuidado é da gente não ir para um extremo de descompromisso. E aí a gente tem que se achar no meio de tudo isso, né? Porque nós temos as pessoas que estão enfiadas no centro espírita, compensando suas frustrações, compensando suas vidas, compensando o relacionamento esvaziado, compensando um monte de coisas enfiadas no centro espírita. E nesse sentido é péssimo, porque o centro espírita está funcionando como um mecanismo de defesa para uma viagem mais profunda. Então, não usar o centro espírita, mas também estávamos pensando no outro oposto, de repente, do descompromisso que a gente caiu, onde as pessoas acham que vão aprender doutrina espírita, sentada no sofá de casa, ouvindo palestra, né? E a gente vive aí um momento muito delicado no movimento espírita de achar que a consolidação doutrinária ela vai se dar ouvindo palestras. E de jeito nenhum isso vai acontecer. A gente só vai conseguir entender melhor a doutrina espírita estudando Allan Kardec. E depois que você leu trocentas vezes, você vai arrumando tempo para ler as obras subsidiárias e voltando para Kardec. Mas esse movimento que muitas vezes a gente vive, de ficar ouvindo trocentas palestras o tempo inteiro, ele pode ser bom para ocupar a hora vazia da mente, que acaba sendo, como diz o ditado popular, oficina do diabo. E ao invés de você ficar pensando em se vingar da sua cunhada, quando você está lavando a louça, você fica ouvindo uma palestra. Tá ótimo. Mas não ache que isso vai consolidar o teu conhecimento doutrinário para que você possa ser um representante ou alguém que fale em nome da doutrina espírita, né? E aí a gente tem que conciliar essa questão, porque nós temos um compromisso com a humanidade. Nós que fazemos parte da doutrina espírita temos um compromisso com a humanidade. E as minhas falas, elas não são no sentido do não se comprometa, mas de entender que a gente só vai dar conta do compromisso com a humanidade quando antes dermos conta, ou quando estivermos atentos, não que a gente vá dar conta, mas enquanto estivermos atentos ao compromisso conosco mesmos. Porque nenhum de nós vai conseguir dar conta do seu compromisso com a humanidade não dando conta dos seus compromissos pessoais. E é nesse equilíbrio que a gente precisa achar do meu estudo, do meu aprofundamento, do meu autodescobrimento, e que na medida que eu realizo esse processo de interiorização, na medida que eu me encontro dentro da doutrina espírita, eu acabo sendo uma ferramenta de transformação, um start para outras pessoas. Mas a gente vê muita gente que quis assumir esse lugar de suposto compromisso com a humanidade, de suposta relevância de tarefas, descomprometido pessoalmente. Isso não vai dar certo e a gente acaba se tropeçando no meio do caminho, acaba sendo alvo da influência dos obsessores porque a gente está atrapalhado e isso não dá certo. Então, nós temos um compromisso com a humanidade, nós temos um compromisso com o centro espírita, nós temos um compromisso com a construção de um mundo melhor, mas que essa tarefa decorre
exercício ou do comprometimento que a gente precisa ter com as nossas próprias questões, né? Terceiro ponto que eu queria ressaltar para vocês, eu estava nesse final de semana conversando com o Florencio, ele está aqui em Londres, e a gente estava discutindo justamente sobre a necessidade de exaltarmos a autoridade filosófica e científica de Allan Kardec. E aí eu falei, Florencio, calma que eu preciso anotar essa frase porque eu vou usar para falar no domingo, porque foi uma construção de 1000 conversas. E eu falei, gente, essa frase precisa estar assim, ó, dentro do quarto todo dia para ler. Exaltar a autoridade filosófica e científica de Kardec. Porque nós não estamos falando, né, como a gente veio construindo, nós não estamos falando de uma religião, nós não estamos falando de uma mera filosofia, de um abobado que resolveu ser filósofo e pensar. Nós estamos falando de uma filosofia que se construiu a partir de fatos históricos, a partir de experiências validadas pela ciência da época, com universidades da época, com parecer de comunidades científicas da época, e toda uma filosofia que se desdobra a partir destas experiências reconhecidas pela ciência daquela época. Então, nós estamos falando de uma forma de pensar a vida com uma fundamentação científica. A gente está falando de algo extraordinário. Mas quando nós estamos no centro espírita dizendo você tem que perdoar, não pode beber, não pode fazer aborto, e estamos nesses discursinhos rasos, a gente está jogando fora ou contradizendo toda a excelência filosófica e científica de Kardec. Então, eu gostei muito dessa frase e fiquei pensando, ok, então, para que a gente consiga exaltar a autoridade filosófica e científica de Kardec, a gente precisa correr atrás para que a gente esteja à altura disso, né, e possa apresentar o espiritismo para as pessoas com toda a sua, repetindo a frase, mas acho que vale a pena, com toda a sua autoridade, né? O espiritismo tem um lugar de ciência, um lugar de filosofia e tem elementos suficientes para ocupar um lugar importantíssimo na nossa sociedade, trazendo respostas para a vida das pessoas, mas de repente nós, enquanto espíritas, ainda não conseguimos absorver por conta da nossa ignorância, por conta das nossas limitações cognitivas, por conta da nossa falta de estudo e de dedicação, aspectos essenciais, a gente não está conseguindo enxergar essa excelência filosófica e científica. E com isso, a gente acaba colocando muitas vezes o espiritismo em descrédito, né? Tanto pela via da mediunidade, quanto pela via das nossas falas, a gente coloca o espiritismo em descrédito. Eu não sei se eu falei para vocês, mas uma vez o marido de uma amiga minha foi ao centro espírita. Ele não era espírita, ele foi acompanhá-la. E aí, quando ele saiu do centro, ela perguntou: o que que você achou? E aí ele disse: fraquinho, né? O coordenador de estudo, né? Eu acho que talvez ele poderia ter falado até uma coisa pior, né? Mas daí ela me passou um fraquinho, né? Então, assim, veja que aí uma pessoa que chega no centro espírita sai com essa sensação, assim, de que o coordenador de estudo, que deveria estar naquele lugar de exaltar a doutrina espírita, ele é visto como um fraquinho, assim, como uma pessoa de boa vontade, né? Um amigo nosso, assim, que está se esforçando tanto, mas bem fraquinho. E aí isso para mim é um horror que a gente chegar ou conseguir causar essa impressão em alguém de que a coisa é fraquinha, sem substância filosófica, sem fundamentação científica, com discursos vazios. E aí para mim isso é o fim da carreira. E por último, eu queria ressaltar aí para vocês, eu estava conversando com um moço de Macau essa semana no museu e na galeria, e aí ele perguntou o que que era espiritismo. Eu fui falar para ele, falei que era espírita, e aí ele me perguntou o que que era espiritismo, que ele nunca tinha ouvido falar que era espiritismo. E aí me deu um negócio tão gostoso assim de falar que o espiritismo é uma filosofia, né? Um ensinar a pensar a vida por um ângulo diferente. E me vi até diferente na forma também de falar do espiritismo, né? Porque de fato isso que a gente está vendo é uma filosofia, me ensina a pensar a vida
né? A introdução de O Livro dos Espíritos fala muito isso, né? A gente pensa a vida pela perspectiva materialista e o Espiritismo ensina a pensar a vida pela perspectiva espiritual. Isso é uma filosofia. Então chega alguém dizendo, estou pensando em cometer um aborto no centro, e daí fala pra gente no centro espírita, o que que faz uma filosofia? Uma filosofia vai fazer a pessoa pensar. Mas o que que você pensa sobre a gestação, ou o que que você pensa sobre o aborto? E aí nós vamos apresentar o que que o Espiritismo pensa, mas o que o Espiritismo pensa não é dizer não aborte. Quando a gente está falando que o Espiritismo pensa, nós estamos falando nas bases filosóficas, na forma de pensar. Nós temos a concepção da alma, nós temos a concepção de que aquele sujeito, que aquilo que está sendo gestado já é um sujeito, porque existe um planejamento reencarnatório anterior, então ali já existe uma vida. Isso é uma ciência que tem um desdobramento filosófico, e aí nós vamos ensinar as pessoas a pensar. Mas então você está dizendo que eu não podia cometer aborto? De modo algum. Eu estou te falando dos elementos que hoje nós temos que divergem da concepção materialista, porque na perspectiva materialista você não tem nada ali, e aí você comete o aborto e está tudo bem. Na concepção espiritualista, nós temos o entendimento de que existe uma alma ali. Nós temos o entendimento de que existe um planejamento por trás disso, de que ninguém tem o fardo maior do que possa suportar. Eu vou trazer vários elementos nos quais o pensamento de não abortar, ele se constrói. Mas quando nós somos fraquinhos, quando nós somos superficiais em termos de reflexão, de filosofia, de fundamentação doutrinária, a gente vai querer entrochar no outro o resultado final das reflexões filosóficas. Mas ninguém vai mudar porque eu estou dizendo isso, porque eu estou dizendo que tem que ser assim. E nem nós vamos mudar por causa disso. A mudança se dá por rever as bases de pensamento. Então, ao invés de dizer o que o outro tem que fazer, eu levo ele a refletir sobre as bases nas quais o pensamento de não abortar ele se assenta. O pensamento do não suicídio, ele se assenta em algumas bases filosóficas. E aí nós temos o compromisso de apresentar essas bases para que a pessoa tire as suas conclusões. Faz sentido isso para vocês? Então, quando a gente está lendo agora, fazendo o exercício de ler o Evangelho, o que a gente vai tentando fazer no Evangelho é enxergar ali as bases científicas e filosóficas que fundamentam um novo pensar. Aí a gente está enxergando a filosofia espírita e não a religião num sentido péssimo, no sentido impositivo, no sentido da intransigência. E esse vai ser o nosso exercício de lermos o Evangelho e enxergarmos ali como Kardec apresenta uma nova forma de pensar por apresentar novas bases filosóficas que com base em experiências científicas ou em fatos, em evidências, né? Então, esse vai ser o nosso exercício de leitura do Evangelho. Encontrar os elementos filosóficos que fundamentam uma nova forma de pensar, para que vocês enxerguem ali o elemento filosófico em Kardec, para que isso sirva para que a gente apresente o Espiritismo na sua excelência filosófica e científica. A Rafa tinha levantado a mão ou era só uma empolgação aí, Rafaela? Era um levantado a mão? Posso falar? Pode. Não, o que veio para mim é a questão de, ok, a gente precisa trazer essas bases filosóficas no momento de um atendimento fraterno, mas eu me preocupo muito com o tempo e como que as pessoas recebem isso nesse processo de explanar, né, toda essa filosofia. Como que a gente poderia fazer isso de uma forma mais objetiva, clara e eficaz? Então, nós temos aí um problema anterior. Quem que definiu quem um dia? Quem que definiu que tem que ser nesse tempo? Então, se eu tenho uma concepção de que o fraterno é para dar uma aconselhada na pessoa e dizer o que que ela tem ou não que fazer, assim como o padre, lá na igreja, a pessoa confessa, dá uma faladinha rápida,
nas lambanças que ela fez na vida e a gente dá uma prescrição do que ela fazer para resolver. Nessa perspectiva, então, a gente reproduziu o confessionário no centro espírita, e aí o tempo de 30 minutos é até muito, né? Porque o padre não faz confissão de 30 minutos, só quando o caso é muito grave. Se não, rapidinho já dá uma encaminhada. Agora, se nós temos uma perspectiva filosófica, talvez a gente tenha que repensar muitas coisas, inclusive no atendimento fraterno. Porque aí o atendimento fraterno, ele vai ser um ouvir a pessoa para começar a apresentar as bases. E aí eu tenho que ter muita clareza da imortalidade da alma. Onde que está no livro dos Espíritos a imortalidade da alma? Aonde que está no livro dos Espíritos o que fala da gestação ou do aborto, para que eu receba o que a pessoa está falando e ali comece a fazer apontamentos dizendo, olha, a gente não quer que você pense do mesmo jeito, ou não estou aqui para te dizer um jeito de pensar. Mas nós temos algumas concepções diferentes que fazem a gente entender o aborto por uma outra via. Você tem interesse de olhar a vida por esse ângulo da espiritualidade? Ah, claro que tenho. Ok, então vou te sugerir esse ponto, esse ponto, esse ponto de leitura para você ir amadurecendo. Até porque nós estamos falando de uma experiência de vida extremamente profunda e significativa. Abortar ou ter um filho é um elemento que vai marcar a nossa vida e o nosso psiquismo para sempre. Então, esse elemento precisa ser melhor digerido, precisa ser melhor pensado. Quando nós dizemos para a pessoa não aborte, nós estamos sendo reducionistas, nós estamos sendo desrespeitosos e uma fantasia de que as pessoas vão mudar porque a gente está falando, né? Então, saio desse lugar de dono do conhecimento, de fonte de poder, para me colocar no lugar de intermediário, daquele que começa a estimular um pensar que pergunta, mas a partir do que você concebe? Ah, é porque eu tenho medo, porque eu acho que eu não vou dar conta. Calma, então vamos pensar melhor. Esse não dar conta, nós temos uma base filosófica, o capítulo da fé está aqui justamente para mostrar isso. Nós temos uma base filosófica que ajuda a gente a pensar se a gente vai dar conta ou não vai dar conta. Ah, eu acho que isso é obra do demônio, porque eu nunca engravidei, justo agora eu vou engravidar. Opa, nós temos outros elementos filosóficos para pensar que um filho não é obra do demônio. Ou sei lá quantas mil justificativas a pessoa possa ter, e aí nós temos elementos para apresentar a vida pela perspectiva espiritual. Mas não é para responder perguntas, é para começar a introduzir o sujeito na forma de pensar espiritualista, né? Deixa eu pegar até o livro dos Espíritos aqui para a gente. Na introdução, Allan Kardec fala muito isso, né? De que tem uma nova forma de pensar que é oposta ao materialismo, né? De acreditar em uma coisa além da matéria. Então, a gente vai interpretar todos os fenômenos que chegam na nossa vida, ou no centro espírita, como algo além da matéria. E aí, veja, é lindo olhar a introdução, porque Kardec diz assim, ó, com especialidade, isso é o segundo parágrafo na minha tradução da introdução. Com especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das faces. Tal a razão porque no cabeçalho do seu título, as palavras filosofia espiritualista é uma forma de pensar a vida que não pela perspectiva material. Então, é difícil a gente dar esse passo, né? Nós estávamos discutindo aqui em Londres sobre os grupos e o pessoal é tudo pobre, as coisas aqui são caras, a dificuldade de ter salas, de ter espaços. E eu disse, por que as pessoas não podem se encontrar num café, por exemplo? Um grupinho de 6 pessoas para estudar tal coisa, por que não pode se encontrar num café? Meu Deus, mas vai se encontrar fora do centro espírita? Gente, olha que perspectiva materialista. É o lugar físico que determina o equilíbrio de um grupo, a harmonia de um grupo. Se fosse assim, a gente não tinha tanto problema dentro do centro espírita. O que determina o equilíbrio de uma reunião?
gente pode ter a perspectiva materialista, que acha que é o lugar físico, ou a gente pode ter uma perspectiva espiritual. E ainda brinquei, porque aqui em muitos lugares as salas são alugadas durante a semana para 1000 outras coisas, para dança, para não sei o que, sabe-se lá para que é alugado. E uma vez na semana ou 2 vezes na semana, aluga a sala para fazer centro espírita. E aí eu fico tirando sarro porque nós, embora sejamos espíritas, fazemos uma interpretação da vida completamente materialista, ao invés de pensarmos pelo ângulo espiritual da coisa, né? Diferente dos grupos que querem se reunir em casa, ou querem se reunir em qualquer lugar, porque não querem fazer parte de um centro espírita, porque não querem se submeter a regras, porque não querem estudar. Nós não estamos falando desse pessoal irresponsável que quer um espacinho próprio para fazer o que der na louca. Mas nós estamos falando de um contingente de pessoas que talvez gostaria de estudar, mas que precisa de outros horários, outros grupos, outras salas, e aí a gente diz, não, não dá para fazer, só dá para fazer palestra, não dá para fazer vários grupos de estudo, porque a gente não tem sala e a gente não tem espaço para todo mundo estudar. Eles falam, meu Deus do céu, o que houve com Allan Kardec nesse momento? Leila, você manda mensagem pro Fabrício, que depois ele fica me dando juntada de que as pessoas estão falando direto, tá? Ó, Fabrício é a última pessoa que tá levantando o dedo aqui, que é a Leila, que eu tô vendo, e depois vocês mandam mensagem pro Fabrício. Tem fila, gente. Olha, vamos Então, obedecer a pode fila. falar, porque tem fila. Às vezes ele manda mensagem aqui, eu sei que tem fila, mas agora eu não sabia que tinha. É só para completar isso que você falou. Mas tem fila. Ok. Um, Então me bota na fila aí, Fabrício. Manda uma mensagem. Mandou já. No áudio, ela tá mandando mensagem de áudio. Ok. Enquanto o Fabrício está vendo ali, vocês vão mandando aqui no nosso chat quem leu o capítulo da fé, porque lembram que a gente ia ver se a maioria leu, a gente faz encontro semanal, se a maioria não leu, a gente faz encontro quinzenal. Então, vocês vão mandando no chat aqui, ó, para ficar o nome de todo mundo. Manda o nome. Aline, Eunice, Mônica, entendeu? Mandando o nome ali pra gente depois gravar, fazer perguntas direto. Nice, você que leu, o que está escrito no quarto parágrafo da página, não sei o quê. Ninguém vai fazer pergunta, mas só para saber se vocês tiveram tempo de ler, tá? Marlon, essa pergunta vem da Emanuela. Ela é italiana, ela entende bem o português, mas ela diz que não fala bem. Então, por isso, ela pediu para me ler a pergunta para você. Ela diz o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6. Entendo o significado da frase: o que é verdadeira na obscuridade também o é à luz meridiana. Mas não consigo penetrar em seu Eu vou te interromper, porque assim, isso já é análise do capítulo, né? Então vamos esperar um pouquinho que a gente já começa. Será que as outras perguntas é dessa introdução que eu tinha feito ou já são do capítulo? Ela, então nós vamos voltar nisso, tá? Mas espera só um pouquinho, porque daí a gente já vai fazer a análise do texto, tá bom? Ok. Débora, então pode falar, querido, você é a próxima. Obrigada. Aqui. Marlon, então, pegando esse teu gancho sobre a questão da gente puxar mais perguntas, fazer mais perguntas para o movimento. Do jeito que as reuniões públicas são estruturadas hoje, é sempre um palestrante ali na frente, e na maioria das vezes, pelo menos de acordo com a minha experiência, o palestrante chega, ele traz um tema, traz a visão dele, e aquilo fica meio como que uma verdade. Trazendo, então, tentando adaptar um pouco essa tua ideia, muito boa, por sinal, da gente buscar mais, levar mais reflexão, como é que quando a gente ocupa aquele lugar ali na frente, né, onde a gente está trazendo um tema, às vezes trazendo um tema difícil, delicado, como o perdão, que a gente sabe que tem muita coisa dentro da cabeça da gente, que a gente tem que perdoar porque tem que perdoar. Então, minha pergunta é, como é que a gente começa, então, a trazer para a prática
essa mentalidade mais filosófica, mais questionadora, quando as próprias pessoas, e isso nisso eu me incluo, não estão acostumadas a pensar dessa maneira. O nosso problema, Débora, é que ninguém sabe explicar como que o centro espírita foi se configurando desse jeito. E o que hoje, para mim, é do campo do inadmissível é a gente dizer que não tem espaço para o pensamento filosófico porque o centro funciona desse ou daquele jeito. Né? Então, diz, não tem espaço para esse filosofar, porque a gente tem pouco tempo, ou porque a gente tem a palestra, porque a gente tem isso, porque nenhuma destas coisas está nas obras de Allan Kardec. Nenhum aspecto desse centro espírita que nós estruturamos hoje, ele está nas obras de Kardec, que tem que ser semanal, que tem que ter uma hora, que tem que enfiar a passe depois, que tem que ter alguém lá na frente. Isso, se a gente consegue olhar com um pouco mais de detalhe, a gente vai ver que a gente é a repetição da Igreja Católica. Né? Agora não temos o padre, aí ficou pior, porque o padre era o cara que se formava e era o especialista. Agora todo mundo assume um pouquinho o lugar de padre, mas com conhecimento superficial. Antes deixasse só um lá na frente, estudasse um monte, que vivesse a vida para isso, que fizesse faculdade, ficasse falando isso. Agora tiraram um cara que sabia tudo, colocaram um bando de gente que sabe um pouquinho, mas a estrutura continua a mesma do lugar do padre. Poxa, então deixasse um cara que vai viver a vida inteira, que vai estudar aquilo, porque daí ele fala com propriedade. Agora, a gente tirou o lugar do padre, mas não conseguiu organizar por uma perspectiva filosófica. Perspectiva filosófica, Débora, vai pensar mais interação, vai pensar falas menores. Então, a palestra, se a gente continua mantendo a palestra, ela vai ter mais perguntas, com mais orientação de onde ler. Não vamos trabalhar com uma palestra por semana, porque a gente precisa de ler, elaborar, voltar, discutir, debater. A gente precisa de grupos pequenos. Então, hoje já existem alguns centros que não têm palestra. Lá no Centro Espírita que eu fazia parte em Curitiba, a gente tinha 12 pessoas, 15 pessoas na palestra. E no grupo de estudo, 50 pessoas em um dia. No outro grupo de estudo, mais 15 no outro dia e vários grupos de estudo. Grupos de estudo com no máximo 12 pessoas para ter espaço para discutir, para debater. Então, aí a gente vai repensar toda a estrutura de Centro Espírita a partir de Kardec. Eu só estou retomando isso porque eu tenho ouvido muitas vezes, a gente aqui em Londres está discutindo sobre coordenação de grupo de estudo, e as pessoas dizem, mas isso não dá porque a gente faz desse jeito. Isso, para mim, é do campo do inadmissível, porque a gente inverteu a ordem. A minha rotina impede de eu trazer o aspecto filosófico, calma. Quem que estabeleceu essa rotina? Quem que definiu que centro espírita tinha que ser uma vez por semana? Quem que definiu que tinha que ter palestra? Quem que definiu que as coisas tinham que ser assim? Então, a gente com certeza vai precisar reestruturar o centro espírita, com certeza vai ter que rever esse lugar de poder que muitas vezes o palestrante assume, que as pessoas para que a gente reinverta esta ordem, para que todas as pessoas se sintam parte do processo de aprendizagem. E o mais legal, não sei se eu já falei isso para vocês, tenho medo de ficar sendo repetitivo, mas como eu adoro falar isso, então, se for repetitivo, pelo menos serve para minha realização pessoal e vocês fazem um pouco de caridade de me ouvir. A educação, hoje em dia, já está repensando esse modelo. Hoje a gente fala de sala de aula invertida, hoje a gente fala dos processos ativos de aprendizagem, hoje a gente fala em educação de aprendizagem por resolução de problemas. Então, os modelos educacionais, eles já falam dessa revisão de estrutura, onde existe um professor e existe os aprendizes. Isso não cabe mais em termos de educação, e daqui 10, 20 anos eu imagino que não tenha mais esse tipo de modelo. Mas o centro espírita ainda tem. Então, nós já temos hoje escolas onde não tem mesa de professor, porque o professor está em função de todos os alunos. Não existe a mesa do professor, que era maior, que era mais bonita. Não existe mais o palquinho do professor lá em cima. Não existe o lugar do professor, salas de aulas redondas. Existe sim o lugar do especialista. Então, quando você tem um cara que estuda muito determinado tema, vale a pena ouvir esse cara. Mas é de vez em quando que existe um especialista que a gente vai sentar para ouvir. Via de regra, nós vamos estudar.
A gente vai estudar, a gente vai debater, a gente vai refletir. E de vez em quando aparece um cara que é expert num determinado assunto, aí a gente senta e vai ouvir esse cara, porque não vai ser lendo os livros em 3 anos que a gente vai conseguir ter a noção do que ele teve. Então ele traz uma síntese, ele traz um resumo, ele nos auxilia a direcionar um determinado estudo. Mas de resto a gente vai sentar para ouvir muito de vez em quando, porque o nosso papel é estudar a doutrina espírita. Isso é o olhar filosófico. E hoje em dia o centro espírita, eu não sei se vocês percebem isso, mas hoje em dia o centro espírita está sofrendo justamente por consequência desse modelo. Porque como nós tivemos um modelo frágil, expositivo, onde as pessoas não têm autonomia, aí está indo, Deus nos ajuda para coordenar grupo de estudo, está indo um monte de gente despreparada para o fraterno, as palestras, nós temos muitas palestras superficiais, pessoas que estão lendo durante a semana para expor um assunto qualquer, pelo amor de Deus, eu não vou gastar meia hora da minha casa para ir até lá, meia hora para voltar, para ouvir comentário e ponto de vista de alguém sobre um texto que eu podia fazer lendo. Né? Então, de repente, hoje o nosso centro espírita está fragilizado porque as pessoas que estão ocupando o lugar de fala não tiveram uma formação significativa em termos de doutrina espírita. E aí a gente vai queimando a cara, porque é um palestrante que fala uma besteira lá, é um coordenador de grupo de estudo que consegue afastar o povo nos 3 primeiros meses, é um atendente fraterno que consegue constranger o sujeito que chega para o atendimento. Então, hoje o movimento espírita está sofrendo justamente por ter se construído como um movimento superficial e não filosófico, por ter se construído com um trabalho expositivo e não autônomo. Hoje a gente está vivendo essa carência. E quando a gente discute as estruturas nas federativas, né, eu já conversei com algumas pessoas lá em diferentes federativas, a fala vai ser sempre a mesma, mas Marlon, não dá para exigir muito, porque os coordenadores de estudo não têm tanto conhecimento, porque o pessoal do fraterno não tem, e de repente a gente está começando a pensar que tem que nivelar por baixo, porque o pessoal que está hoje à frente no movimento espírita é muito frágil, pelo amor de Deus. Nivelar por baixo, como que essas pessoas vão poder falar de doutrina espírita? Então, minha perspectiva é outra. Vamos trabalhar menos, vamos se envolver em menos tarefa, não vá no dia da palestra, vai ficar em casa estudando. Estuda um pouco mais, se dedica um pouco mais, faz um pouco menos de atividade, lê um pouco mais, mas pelo amor de Deus, não vamos baixar o nosso nível de exigência, porque justamente a minha fala era da gente conseguir apresentar o Espiritismo na sua excelência, não é baixar o nível de exigência, e daqui a pouco a gente está fazendo Livro dos Espíritos simplificado para as pessoas, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, sempre me exalto que chega nesses temas, né? Mas você já me conhece e dá um desconto. Tem mais, Fabrício? Você me manda aqui para eu vendo se tem mais, que ele controla a minha língua. Leila, pode falar, querida. Obrigada. Aquilo que você estava falando, uma reuniãozinha de 6 pessoas num botequim, num bar, na cafeteria, né? Falei botiquim, Leila, não falei botiquim. Também não vamos chutar o pau da barraca, que botiquim não é um lugar silencioso para a gente estudar. O Chico falava, né? Porque uma pessoa que falou isso para ele, quando viu ele num bar, ele falou que o espírita, quando está num bar, o bar né? Então, é a casa, é o momento justo, é o lugar que está ali. Né? Então, não é importante o lugar, o importante é o que você vai transmitir e o que representa para você aquele momento, né? Então, o Chico falava, era só isso, era só para completar. Tá bom. Você está num bar, o bar vira lá, só isso, tchau. Porque a gente não vai deixar de falar de espiritismo só porque tá lá, né? Agora, para fazer uma reunião de estudo, para a gente estudar junto, debater, eu acho que um café mais silencioso, né? Alguma coisinha assim fica melhor. Pois bem, feito estas introduções todas, nós temos um texto para analisar. A minha sugestão, para quem não estava semana passada e não assistiu o vídeo, era de retomarmos o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, para lermos com
este olhar filosófico, buscando ali o elemento do autodescobrimento, buscando a questão do egoísmo como nascente de todos os males, buscando a questão das paixões, dizendo que o sujeito desequilibra pelo excesso das paixões, mas que as paixões não têm um princípio mal em si, tentar olhar para esta perspectiva não impositiva, não castradora e enxergar em Kardec esse convite ao filosofar da vida. Vocês têm mais sorte do que juízo, porque 36 pessoas leram. E nós estamos em 61 na sala. Então deu mais que a metade, mas ainda é muito pouco, né? E aí, obviamente, que a gente vai manter semana que vem, porque se só esses 30 estiverem lendo, mas estiver lendo, a gente vai prestigiar todo mundo que está lendo, do que ao invés de atender, porque o povo que não leu em uma semana também não vai ler em duas, né? Que a gente já está sabendo, né? Então, agora faltou um café para a gente sentar junto, cada um com seu livrinho e poder ir mexendo ali e conversando. Não sei se a gente vai ter uma capacidade de interação boa pela internet, mas vamos tentar. Alguém conseguiu ler, ir enxergando esses elementos filosóficos e esse olhar da doutrina espírita por uma perspectiva não castradora, por uma perspectiva de consolo, por uma perspectiva de ensinar as pessoas a pensar, que não o olhar que a gente está acostumado? Então, por exemplo, acho que a Mônica que trouxe, né, uma situação, e daí o pessoal lá no Centro Espírita vai dizer: você tem que ter fé, você tem que ter fé. Isso aí é falta de fé. Meu Deus do céu, né? Pega o evangelho e dá numa pessoa dessa, mas dá assim, ó, com o evangelho. Porque se ela não entendeu, talvez dando o evangelho nela, ela possa refletir. Porque esse você tem que ter fé, é o olhar do padre lá em cima da tribuna, dizendo para os fiéis: você tem que ter fé. Isso não é o olhar de Kardec. Quando você lê o texto de Kardec, você vê justamente o contrário. Em momento algum ele diz: você tem que ter fé. Isso é o olhar filosófico. Não há imposição, não há um determinante. Divaldo fala muitas vezes isso. O espiritismo não proíbe nada. O espiritismo ajuda a refletir sobre causas, sobre consequências, sobre os elementos inconscientes, mas não proíbe ou não impõe nada. Então vamos enxergar isso no texto. Ficamos então primeiro com a questão da Manuela, que tinha trazido lá o item 6, era isso, Manuela? Lê de volta então, Fabrício, pra gente olhar aquilo ali. Vocês não achem, ó, a Manuela já tá com uma carinha de pergunta ali. Vocês não acham que vocês vão ficar fazendo perguntas sobre o Evangelho e eu vou responder para vocês, porque eu não tenho conteúdo para isso e jamais vou me colocar nesse lugar de quem responde o que vocês não entenderam do Evangelho. Se vocês não entenderam, vocês fazem igual eu, fica com a dúvida, lê de volta, conversa com um coleguinha, fica de volta com a dúvida, vai ler mais texto, fica de volta com a dúvida, vai ler André Luiz, dá um negocinho aqui e a gente encontra a resposta. Tá? Ok. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6, entendo o significado da frase. O que é verdadeira na obscuridade também o é a luz meridiana, mas não consigo penetrar em seu significado. Infelizmente não sei falar português com o Marlo, mas entendo o idioma o suficiente. Manuela. De início essa tua pergunta, Manuela, eu só vou responder essa, ou responder não, tentar pensar junto, porque eu também gostaria de alguém para dizer: gente, o que você acha dessa frase aqui que eu não entendi? E daí tivesse alguém que respondesse. Mas vamos aproveitar e pensar junto, e vocês não me façam mais esse tipo de pergunta, tá? Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Então ele está falando ali do fanatismo, que é a fé religiosa. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz meridiana. Cada religião pretende ter a sua posse exclusiva verdade, preconiza a lei da fé cega.
Nossa Senhora, eu acho que há mil possibilidades de interpretação. E o triste é que a gente daí assume um lugar de... Eu acho que Kardec queria falar isso, né? Se vocês me veem em algum momento dizendo Kardec queria falar isso, Joana queria falar isso, desconsidera, foi um momento que o obsessor me pegou, que eu estava louco na hora, tendo uma epilepsia, porque jamais a gente vai se colocar nesse lugar de querer dizer o que Kardec queria dizer, o que Joana queria dizer. Mas talvez o que me ocorre lendo agora de Chofre, assim, é de que existem algumas verdades que, mesmo a gente não tendo maior esclarecimento, mesmo a gente ainda não tendo maiores explicações, são verdades inquestionáveis e que depois, com o desenvolvimento do entendimento, da consciência ou com o desenvolvimento científico, a gente vai ratificar ou a gente vai ter certeza de que aquilo ali era aquilo ali. Porque em várias situações no Espiritismo tem coisas que a gente ainda não tem substrato para poder ter certeza, não temos provas. Ainda é obscuro e a gente vai tateando, mas em algum momento estas coisas vão se clarear, porque mesmo agora sendo obscuras, porque elas têm uma base na verdade, mesmo no obscuro ou no claro, elas são verdades. Em algum momento esse negócio vai clarificar. Vocês já devem ter visto em várias situações no Livro dos Espíritos que eles dizem: não tem como explicar para vocês, agora não dá para falar, vocês não têm capacidade de entender. Eu penso que isso é algo que ainda está obscurecido, é uma verdade que ainda está obscurecida, mas com o passar do tempo, aquilo que estava no obscurecimento vai ficar claro para a gente lá para frente. Faz sentido para você? Sim, sim, sim. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Vamos lá. O que vocês enxergaram de elementos filosóficos, de autodescobrimento, de análise das bases na onde um problema se faz? Eu queria pedir para vocês mostrassem, ó, cada um mostra o seu livro para a gente ver se está arriscado e anotado aí, para ver se vocês leram mesmo. Mentira, mentira, mentira. Vocês são tudo bonzinho, né? Vocês levam a sério o que eu falo. Eu tenho que cuidar mais com o que eu falo. Então, quem gostaria de ressaltar algum ponto que olhou e disse: cara, olha, isso aqui é o pensamento filosófico. Isso aqui é Kardec mostrando algo diferente da imposição. Isso aqui ele falando da necessidade de autodescobrimento. Ok. A próxima pessoa a falar é a Josiane. Oi. Tá me ouvindo? Oi, Josiane, estamos te ouvindo, pode falar. Bom. Pronto. Foi muito interessante ler isso de novo, nessa fase, né, voltar a ler, e isso o Marlon está falando o tempo inteiro, a importância da gente ler e reler, e realmente essa releitura desse texto, eu tive assim, uma clareza muito maior de várias coisas, e engraçado é que, todos esses domingos que eu tenho assistido aqui, eu tenho achado que a gente estava sempre no mesmo lugar, e estava faltando, estava faltando um passozinho na frente para a gente sair com esse texto. Eu acho que a gente está saindo daquela, né, daquele mesmo tempo e está conseguindo ir à frente. Bem, é difícil, assim, resumir o texto todo e dizer o que eu percebi do texto, Mas deixa eu já te interromper, Josiane, não é para resumir ou nem para dizer o que entendeu, porque com o número de pessoas, se cada um for dizer o que entendeu, a gente não vai avançar. É para tentar resgatar o que eu olho ali, por exemplo, olha, nesse parágrafo, eu vejo que tem um elemento filosófico aqui, ou eu vejo que ele está dando a entender que fala de autodescobrimento aqui. Aqui eu vejo o contrário do discurso impositivo que muitas vezes a gente faz, entende? É pensar algumas coisas ali do texto
que nos ajudem a ampliar a análise e a reflexão do texto. Tá? Então, eu não tenho o livro na minha mão, porque o livro está no computador. Não, está aqui no computador e eu sublinhei as coisas importantes, mas eu fiz um resuminho aqui e tenho uma ideia. Posso abrir o livro aqui de novo? Ele está aqui no capítulo. Isso, então abra lá, a gente dá espaço para outras pessoas, porque assim, ó, o que eu espero de vocês é, olha, lá no item 3, tal frase me ajuda a ver a necessidade de autodescobrimento, ajuda a ver a base egoística, ou aqui eu vejo a questão filosófica e não a questão religiosa, aqui eu vejo Kardec ensinando a pensar, o que ele está fundamentando, e precisa que vocês citem ali para a gente não ficar em pontos de vista, né? Tá bom, mas ali, só de ser uma coisa que eu achei assim, muito interessante, ali depois do item 3, né, quando ele começa a dizer que a fé, no item 3, né, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim, né, uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar. Bem, quando ele começa a definir isso, e mais lá na frente ele vai dizer que a fé é baseada, né, que a fé é associada a um certo grau, é o sentimento inato, que a gente pode ter vindo desenvolvido das outras encarnações, né, e associada a um certo grau de evolução. Mas evolução que eu quero dizer em termos de consciência, da sua capacidade de raciocinar, né? Do raciocínio que você já consegue, que você consegue analisar, né? Ou seja, baseado em fatos e lógicas e como você crê isso. Pronto. E nesse sentido, né? Nesse sentido, eu começo a perceber que, pronto, quanto mais você se conhece, né? Quanto mais você entra em contato e consegue entrar em contato com esse self, com essa centelha divina que está dentro de nós, né? Ou seja, se você consegue percorrer esse processo interior, que é o processo do autoconhecimento, não é? Quanto mais você consegue perceber, fazer esse trajeto, mais você está ampliando a sua consciência, mais você está abrindo o seu raciocínio, né? Mais você está saindo da escuridão, como aquele capítulo mais você está chegando perto da luz, né? E quanto mais você vive esse processo de descobrimento, né? Quanto mais evoluído e avançado você está nesse processo, né? Mais você pode estar se desligada do egoísmo e das coisas que definem a sua maneira de pensar. Você se encontra mais livre e esse autodescobrimento, né, faz com que você consiga perceber e perceber e viver essa fé verdadeira e sincera, no sentido de que de que aquilo pode mais entrar dentro de você, né? Então, eu vou te interromper por causa do nosso horário, para a gente ter espaço para todo mundo, mas acho que o teu pensamento a gente consegue pegar a ideia de que a fé não vai vir de fora, porque se ela é decorrente da evolução, então a gente precisa fazer investimento nessa expansão da consciência, no contato com o self, e isso vai desenvolver a fé, né? Ou seja, não é algo para prescrever, para dizer você tem que ter fé. O que a gente precisa ajudar é que o sujeito invista no seu processo de autodescobrimento e, por consequência, venha a fé. Né? Então, a gente vai olhando, isso é interessante, o que a Josiane traz, porque a gente vai olhando que a fé, ela não é uma coisa em si, ela é consequência
de um estado de consciência, né? Então, vou retomar ali antes de passar a palavra para outra pessoa, porque ela trouxe ali aquele item 3, de que a fé é da confiança, de que a fé é da lucidez. No item 2, Allan Kardec ainda diz que a fé gera perseverança, que a fé gera energia e recursos para que vençam os obstáculos. Então, quando nós olhamos uma pessoa que não tem energia, que não está conseguindo perseverar, que não tem lucidez ou que não tem confiança, a análise que Kardec faz é falta fé para essa pessoa. Então, veja, ele está trazendo ali uma análise, ele está dizendo o que tem por trás da falta de perseverança, o que tem por trás da falta de resistência, da má vontade, o que tem por trás dessa falta de lucidez para lidar com a vida. É a falta da fé. Ficamos com isso. Então, não adianta dizer para a pessoa, você tem que confiar. Não adianta dizer para a pessoa, você tem que perseverar, porque ele já está dizendo, isso é consequência da falta da fé. Então, você precisa desenvolver essa tal da fé. E aí a Josiane já nos auxiliou indo lá para frente, que como que desenvolve essa fé? Não é por força de vontade. Não é simplesmente querendo que vai desenvolver a fé. Existem elementos mais profundos, onde a fé vai ser consequência e não causa. Tá? Só, Mais que poderia acrescentar eu alguma só coisa falar só para uma frasezinha uma de frase, que então. tá, aqui fala que ninguém tem certeza, tá? Qual é o item? Ninguém tem certeza, senão porque não compreendeu. Agora, eu estou lendo do meu resumo, prometo que da próxima vez faço no livro. Mas, então diz aqui, ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Ou seja, o que acontece? A gente lê, mas o nosso grau de consciência não consegue, faz com que a gente consiga compreender tudo, compreender a essência. E enquanto nós não conseguimos compreender tudo, nós não vamos poder ter a fé. Tá, pronto, esquece. Acabou. Obrigado. Desculpa. Quem mais? O Fabrício me diz que tem uma fila grande. Rafaela, pode falar, querida. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Bom, então no item 7, no final do item 7, quando ele diz assim, é negligência, em outros, medo de serem forçados a mudar seus... Você está no meio, nas últimas linhas do item 7. Isso, bem no final... desculpa, no primeiro parágrafo, últimas linhas. Primeiro parágrafo do item 7, últimas linhas. As provas, entretanto, se multiplicam ao redor. Né? E aí, nesse final, eu percebi a questão do ego, né? Porque você precisa se forçar a mudar os seus hábitos e inclinar as suas más tendências, de repente, para poder conseguir lidar e fortalecer essa fé, que é o que ele fala da perseverança, da energia e dos recursos para poder lidar com o que acontece na nossa vida, né? Interpretar o que chega para a gente e a gente reformular. Sim, eu vou continuar ali a frase, Rafa, que diz, né? Da parte da maioria ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior. Então, isso que a gente está falando, fica muito claro de vocês relacionarem o que a Rafa está falando com a questão do ego. Né? Então, o que é o egoísmo pela perspectiva psicológica? Eu estou no centro, as coisas no meu tempo, do meu jeito. Enquanto esse ego não sai do centro, não há possibilidade de Deus ocupar o centro. Então, se o ego não sai do centro, não há como desenvolver fé. Aqui, esse item que a Rafa trouxe, ele ajuda a gente a relacionar com aquela questão do egoísmo que está na nascente de todos os males. Só que vocês leem aqui o que ele está falando de orgulho, a gente não vai se prender a palavras. Em algum momento eles falam orgulho, outro momento fala egoísmo, depois tem texto no Evangelho que vai dizer orgulho, egoísmo, e nascem todos os males. Mas não fique preso à palavra, fique preso à ideia. O que tem a ver esse orgulho aqui? É o sujeito que se acha melhor, é o sujeito que está acima, é o sujeito que não reconhece uma força superior. Então, quando não há o reconhecer de uma força superior, não há como ter fé. Olha que coisa linda esse parágrafo, porque o que Kardec está dizendo é, para ter fé,
o ego tem que sair do centro do universo. Para ter fé, o sujeito precisa reconhecer a sua pequenez. Então a gente já está juntando aqui, porque a Josiane estava trazendo os elementos, os benefícios da fé que decorrem. Essa expansão de consciência vai produzir a fé. E aí o que a Rafaela está trazendo é, para ter fé, tem que o ego sair do centro. Porque quando o ego quer ocupar o lugar de centralidade, nós chamamos isso de egoísmo na psicologia. Quando o ego quer ocupar o lugar de centralidade, então não há como ter fé. Porque fé é a certeza numa força superior. Então, ao invés de nós ficar, olha as consequências que desdobram daí. Ao invés de nós ficarmos falando que as pessoas têm que ter fé, ao invés de ficar falando que elas têm que agir assim ou assado, talvez muito do nosso trabalho seja de ajudar as pessoas a reconhecer a sua pequenez. Porque quando ela encontra a sua pequenez, ela se abre para uma força superior. Vocês já viram um vídeo antigo daquele Cortella? Hoje em dia ele bomba, né? Mas há muito tempo atrás ele tinha feito um vídeo falando de quando uma pessoa pergunta lá, você sabe com quem que você está falando? Né? E aí ele começa a dizer, você é um na cidade, no país, no mundo, e de quantos mundos tem, de quantas galáxias, e vai pondo um monte de zeros. Então, assim, você é um no meio de bilhões, de milhares de milhões de coisas. Você é nada. Então, quando a gente consegue suportar esse lugar de pequeno, abre-se espaço para uma força superior. Ao invés da gente ficar prescrevendo comportamentos, talvez muito do trabalho do Centro Espírita, olhando para esse parágrafo, seja ajudar as pessoas a reconhecer sua pequenez. Porque em reconhecendo, elas conseguem reconhecer uma força superior. Faz sentido para vocês isso? Faz assim com o dedinho, assim. Quanto dos trabalhos ou das nossas falas nas palestras ou nos grupos de estudos tem ajudado as pessoas a reconhecer sua pequenez? Vocês têm clareza disso? Porque às vezes a gente mais exalta, né? A gente é espírita, a gente não sei o que, exalta, como se a gente fosse muito importante. Aí se você tá na mediúnica, você é mais importante ainda. Se você psicografa, meu Deus do céu, você é... Parar os exemplos, eu tô me perdendo. Quem mais? Aline, pode falar, querida. Não, pode ler o que eu escrevi? Qual é o que você quer trazer pra gente, Aline? Aline, desculpa. Era a Aline ou era a Leila? Aline. Aline. Gente, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Bem. Eu achei interessante, e até puxando o gancho disso que você falou, Marla, essa questão do ego, né, se colocar na centralidade, no nosso tempo, né, voltando lá com aquele item 3, lá, quando ele fala da diferença entre essa fé sincera e verdadeira, né, que é calma, que foca na consciência, que sabe esperar, e essa fé vacilante, que eu acho que está associada com essa questão egóica, né? Ela sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse. Torna-se furiosa, julga suprir com violência a força que lhe falta. Então, essa que nem ele comenta ali, essa calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Eu acho que quando a gente se coloca realmente pelo lado egóico, de achar que a gente tem o controle das coisas, isso traz essa insegurança, e isso está associado com essa fé vacilante. Não sei. Perfeito. Então aí a gente está olhando o sujeito que se impõe, o sujeito arbitrário, o sujeito violento, porque no fundo ele deve estar se baseando só nele mesmo. E aí vai ter que viver a vida com unhas e dentes, né? E quando ele consegue se ater a um poder superior, ele pode relaxar e soltar as garras, né? Então olha que análise psicológica importante que a gente tem aqui. Porque aí não adianta você dizer para uma pessoa impositiva, não adianta você dizer para uma pessoa violenta, para uma pessoa que se impõe que ela tem que se acalmar. Não adianta você dizer que ela tem que amenizar, que ela tem que respirar.
O que a gente está vendo aqui é que ela está autocentrada. E por estar autocentrada, ela é, como que é a expressão que usa ali? Ela é vacilante. E aí ela vai compensar o sentimento de fraqueza interno se impondo, né, arbitrário no mundo. Então não adianta dizer para essa pessoa se acalme, o que a gente precisa ajudar é ela a reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, para que ela se abra a uma força maior. Não sou eu que tenho que ganhar no mundo, não sou eu que tenho que me impor. Existe uma força que organiza tudo, existe uma força que rege o universo, e quando eu estou em consonância com essa força, a coisa flui, e quando eu estou contrário a essa força, surge o sofrimento, né? Então, ajuda a gente, né? Agora, eu queria reforçar mais um ponto ali, junto com esse que a Aline trouxe, porque ele diz ali, ó, a fé sincera, voltando, né? É o item 3, segundo parágrafo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Então, olha o que ele está dizendo. Quando você usa da inteligência e compreende as coisas, você consegue confiar mais. Então, a gente sai da prescrição. Você tem que ter paciência, você tem que ter fé. Uma mãe está enlouquecida em relação a um filho dependente químico. Um familiar está perturbado com o risco de um outro familiar cometer suicídio, ou tantos dramas que a gente vê aí no dia a dia, e ao invés de dizer você tem que ter paciência, você tem que ter confiança, você tem que esperar, Allan Kardec diz que esta calma e essa paciência se apoia na compreensão das coisas. Então, a gente vai falar de quais coisas que precisam ser compreendidas. Que nós somos espíritos imortais, que nenhum dos problemas que a gente tem hoje começou agora, porque a maioria deles vem se desdobrando porque hoje é só um dia. Que a maioria dos nossos problemas, como nós somos seres em reencarnação, não vai se resolver agora. De que existe uma força que organiza o universo e que faz com que o passarinho não nade, não vá para o lugar errado e morra, ou que a plantinha não nasça invertida e morra, porque subiu a raiz e a folhinha foi para baixo e morreu. Não existe isso. Porque existe uma força que organiza o universo e a raiz vai para baixo e a folhinha vai para cima e se perpetua a espécie. Então, existe uma força que organiza o universo. E compreender que existe essa força me faz esperar, me faz ter paciência, né? Como a ferida na pele. Você não precisa fazer esforço, a pele naturalmente se regenera depois de um ferimento. Mas tem um tempo para se regenerar, que não é o tempo que você quer. Você pode lascar um monte de remédio ali. Tem um tempo para que a natureza se manifeste e se realize. Isso é a leitura de Deus no nosso corpo, nas plantas, regendo os oceanos ou em qualquer lugar. Quando a gente começa a compreender a vida por esta outra perspectiva, eu tenho calma. Eu não estou arrumando um trabalho, mas eu estou fazendo o que está ao meu alcance. Eu poderia começar a me desesperar, mas me desesperar seria achar que as coisas só dependem de mim e que eu estou ferrado. Mas quando eu começo a entender que existe uma força superior, ao invés de me desesperar, eu começo a me perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender com essa experiência? Se eu estou fazendo tudo o que eu deveria, se eu estou fazendo da melhor maneira possível e a minha vida não se encaminha no meio de tantas outras vidas que se encaminharam sem grandes esforços, o que eu preciso aprender? Eu me remeto a uma força superior. Isso é fé. Mas ela decorre da compreensão das coisas. Eu já devo ter dito isso para vocês. A gente faz, no centro espírita, a gente passa da mesma rapidez pela reencarnação como pelo estudo de perispírito, por exemplo. Pelo amor de Deus, reencarnação traz uma compreensão da vida diferente. A gente precisa ler o conceito, a gente precisa pensar, amadurecer, trazer para a nossa vida, refletir melhor, é o filosofar em cima do conceito. Qual que é a implicação de pensar que somos seres reencarnados? Isso aí vai levar um mês de discussão no centro espírita. Um mês é pouco, talvez. Qual que é a compreensão e qual é a consequência de pensarmos que somos espíritos imortais?
Nossa, isso dá um mês de discussão, mas a gente está passando conteúdo, a gente está preocupado em passar as questões do Livro dos Espíritos para terminar até o final do ano. Mas esta compreensão das coisas a gente precisa parar. Não importa quantas questões tem no Livro dos Espíritos, agora para nessa questão e reflete, você sendo um espírito reencarnado, você está vivendo a vida como espírito reencarnado ou você está vivendo a vida como um materialista? Qual é a consequência disso? E pensar a reencarnação na tua vida, o que que te explica do que você está vivendo hoje e o que que você está escolhendo para o teu futuro? Precisa de tempo para amadurecer. E quando a gente amadurece esse sentimento de imortalidade, quando a gente amadurece esse sentimento da reencarnação, eu naturalmente tenho fé. Porque eu tenho certeza que dentro está organizado. Agora, a gente passa tudo no Espiritismo enquanto teoria, tudo pela questão dos livros dos Espíritos, passa tudo rápido, tudo enquanto conhecimento. Aí quando chega o dia da aprovação, porque não amadureceu internamente, a gente não dá conta. Faz sentido isso para vocês? Então nós vamos trabalhar mais para compreender as coisas, não para prescrever comportamento. Compreender quem sou eu, aonde eu estou, para onde eu vou, né? As perguntas da humanidade, as perguntas da filosofia que o Espiritismo responde. Quem mais, Fabrício? O próximo agora é o Humberto. Humberto, querido, pode falar. Tudo bem, gente? Olha só, eu estou pensando aqui no tópico 9, na questão da produtividade da fé. Bem na linha aí do que o Marlon está dizendo, né? Assim como a fé ela é uma compreensão, uma maturidade da consciência sobre como que é a vida, esse parágrafo ele me agradou muito porque ele também insinua que a fé é produtiva, muito na contramão de algumas ideias aí de autoajuda espírita, de força do pensamento, né? E é uma ideia muito antiga da humanidade, desde a época da magia, né? Essa ideia de que se a gente desejar com muita força, as coisas vão acontecer. E na verdade, a vida não é assim, né? A gente tem que ter conhecimento de causa, a gente tem que ter a técnica, a gente tem que ter o método, tem que ter ajuda, tem que ter companheiros, né? Para realizar qualquer coisa. E também nesse sentido, a produtividade ela vai ser uma consequência, eu entendi, né? Da maturidade do espírito. O espírito maduro, ele reúne todas essas características. Ele está em rede, né? Tem amigos, ele desperta confiança nas pessoas, ele tem o conhecimento de causa do assunto que ele está lidando, embora não precise ter um conhecimento técnico nem intelectual, né? E no final das contas, o resultado da fé ele tem que ser visível. Ele tem que ser isso aqui que diz no parágrafo, né? Que é impactante do ponto de vista prático, mas também é uma coisa que comove a fibra do coração daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão observando atos, né? As ações daquela pessoa de fé. Então, eu queria ver se essa interpretação encaixaria na interpretação que você está tentando desenvolver, Marlon. Perfeito, Humberto. E aí eu fiquei pensando, né, quando você diz assim que a fé ela leva naturalmente a produção, né, ao sujeito útil. Aí olha a cretinice que a gente faz. A gente não faz o trabalho interno de reconhecer o nosso lugar no mundo, de entender as coisas e quer ser produtivo. Então a gente quer ir lá para o final, a gente quer ir para as consequências sem trabalhar as bases. Então tá a gente lá no centro espírita sendo produtivo, mas como não é produto da fé, a gente fica esperando reconhecimento. A gente se estressa dentro do centro espírita, a gente fica se fazendo de vítima, a gente fica ou não quer largar o osso porque precisa daquele lugar para se compensar. Então, a gente quer ser o sujeito produtivo sem que essa produção seja consequência da fé, sem que seja consequência do lugar que eu ocupo no mundo, né? Então, o que é isso? É uma persona.
E como é uma persona, ela não dura muito tempo. Como ela é uma persona, ela gera estresse, ela gera vazio existencial. Então você pode estar todos os dias no centro espírita. Se essa utilidade não é consequência da tua fé, ela não te preenche, porque você está fazendo um movimento de fora para dentro. Então vê quantas coisas legais tem para a gente pensar, que a gente quer encurtar caminho, né? A gente quer ter segurança, a gente quer ser útil, a gente quer, como ele dizia ali, ser perseverante, a gente quer ter lucidez, só que não quer fazer o trabalho de base, que é o que vai, por consequência natural, nos levar a ser útil, a ser confiante, a fazer a coisa acontecer. Fica claro para vocês a questão filosófica e o amadurecer, né? É refletir sobre isso, sobre o lugar que eu ocupo no mundo. Não é uma aula que se dá no centro espírita. É um grupo de amigos refletindo sobre a vida, refletindo sobre o lugar que a gente ocupa, refletindo sobre como a gente se sente, refletindo sobre essa sensação, porque a imortalidade é uma coisa que fica dentro da gente, não precisa ninguém falar, precisa ser ouvida, né? Precisa ser valorizada. Saímos da aula de alguém dando aula para entrar na- no espaço de diálogo e de amadurecimento emocional. Me agrada muito essa ideia. Por isso que eu digo, não dá para ser muita gente. Tem que ser um grupinho de 6 pessoas, talvez 8 pessoas, para ter uma conversa franca, aberta, lendo, refletindo. Meu Deus, quem que eu sou no mundo? Qual é o lugar que eu ocupo? Quando fala esse negócio de imortalidade, aonde que me toca? Né? A gente tem uma certeza da imortalidade, independente de conhecimento teórico. A gente precisa amadurecer, regar esse negócio. Isso vai me desenvolvendo a fé e, por consequência, vai me tornando um ser produtivo. Não o inverso, senão ele é mascarado. Então, cada vez mais para mim fica reforçado essa coisa de não é uma aula, não é uma escola, né? É um lugar de filosofar, de amadurecer ideias, de pensar. Quase o bar lá da Leila, quase o bar da Leila, mas não o bar, né, Leila? O nosso próximo agora é Maria Paula. Libera o microfone, Maria Paula, que está fechando. Boa noite. De acordo com o exercício que o Marlo pediu, eu fiz 2 anotações, né, porque o egoísmo já foi dito, que é, primeiro, um exemplo de autoconhecimento e depois a lógica das paixões. Tá, vamos lá. Então, a fé é uma virtude construída, um estágio evolutivo. Então, a gente não pode querer se obrigar a ter uma fé se a gente ainda não alcança esse estágio, né? E aí, no item 2, ele diz que fala das montanhas que a fé transporta. Está falando do grão de mostarda, no 2. Aí é esse pedacinho que fala bem do exemplo do autoconhecimento. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Então, são todas as vicissitudes que a gente encontra como resistência para a própria fé. Mas é preciso transpor isso. Isso não acontece da noite para o dia, nem de acordo com a minha vontade, simplesmente. É conquista do espírito, né? Deixa eu só fazer um parentezinho aí para a gente juntar ali, ó, Maria Paula. Então, essas coisas se transformam, quando você fala ali do autodescobrimento, eu já quero reforçar lá, com a compreensão das coisas. Porque daí a gente espírita, quando fica bitolado, vai achar que má vontade, ou que essas resistências, essas coisas a gente resolve tendo fé. Não, mas para eu entender isso, eu também preciso do movimento de autodescobrimento. Quando ele está falando compreensão das coisas, a gente está falando das coisas no mundo e das coisas dentro da gente. Ninguém muda de uma hora para outra, ninguém se transforma de modo mágico. Compreender as coisas também é compreender o meu estágio evolutivo, é compreender o meu processo, compreender o meu ritmo, né? Então, por exemplo, pega um sujeito, sei lá, da dependência química, ou um sujeito de uma compulsão, e aí a gente fala, é só ter força de vontade. Não, não é isso que Kardec está falando. Essa clareza, ela decorre da compreensão das coisas.
Então não é imediatismo, não é mágica, não é acredita que vai sair, porque isso não tem nada a ver com o que está aqui no Evangelho. Compreensão das coisas, a gente está falando das coisas que acontecem lá fora e das coisas que acontecem aqui dentro. Então, quando alguém me diz, mas eu não estou conseguindo mudar, você precisa, olha a lógica, como está claro ali no texto, você precisa ter compreensão das coisas, porque não está conseguindo mudar, o que que acontece dentro de você, você vai ter que se conhecer melhor, que se investigar com mais detalhes, você vai ter que aprender a olhar para dentro, porque essa compreensão das coisas é que vai dar o teu norte e a tua força para você dar conta da vida, né? Para mim ficou muito claro esse estágio de autoconhecimento, porque eu me percebi num estágio em que não necessariamente eu tenho que ter fé em todas as condições, porque o meu estágio evolutivo, às vezes, me traz a dúvida. Entendeu? É como se fosse uma coisa mais de perceber a minha pequenez, bem que já foi. E o outro exemplo é da lógica das paixões, que está no item 6. Do ponto de vista religioso, ele faz a diferença entre a fé raciocinada e a cega. A fé cega, não examinando nada, aceita o controle, o falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Então, levado ao excesso, né? Produz o fanatismo. Então, esse é um exemplo bem claro para a gente verificar a lógica das paixões, que às vezes a gente se perde, a gente se atrapalha, quando o volume está muito alterado, né? E a gente acaba caindo no fanatismo, caindo na cegueira. Então, esse para mim foi um exemplo bem claro logo no começo sobre a lógica das paixões. Sim, ótimo, né? E aí não é como a lógica das paixões, não é um mal em si. Mesmo quando estamos falando aqui do fanatismo, porque é um desejo de crer, tem uma busca, só precisa ser melhor direcionado, só precisa rever as bases. Então, como a questão das paixões não é algo a ser combatido, né? É algo a ser revisto as suas bases, as suas evidências, para que essa energia que torna o sujeito fanático, quando melhor direcionado, possa ter um grande efeito terapêutico, né? Como a coisa de Paulo lá, que estava todo aferrado em matar os cristãos, depois quando ele compreende melhor, então aquela mesma energia melhor direcionada, ele se torna um grande marco do cristianismo, né? Então, bem legal olhar as paixões, também tinha anotado isso aqui como das paixões. Era isso, muito obrigada, adorei essa reflexão, porque a gente vai ver realmente com outros olhos. Sim, muito bom, Maria Paula. Quem mais? A nossa próxima é a Manuela. Boa noite. Eu peguei o item 4, assim, usando as chaves de leitura que você falou para a gente usar, né, o Marlon? Eu acho que no item 4 tá bem, tá claro o lance do egoísmo, porque fala que não se deve confundir a fé com a presunção, e a verdadeira fé se alia à humildade, ou seja, se você é humilde, então você já tirou o ego do centro, né, em teoria. Então aí fica bem claro. E lá na frente, ele fala... Mas você falou onde que tá a humildade, Manu? Só para eu me situar. Item 4. Item 4, tá. Vocês acharam... anotei aqui humildade, até relacionei ego e self também para a gente pensar, né? Porque humildade tem a ver com esse ego que sai do centro, o reconhecimento de uma força maior. Exatamente. E o outro... Para mim, dentro dessa chave de leitura, essa parte aí exemplifica bem claramente sobre o egoísmo e das paixões. E das paixões também, lá na fé religiosa, deixa eu ver onde que tá. Falamos das verdades espirituais no item 7, tá? No meio do parágrafo. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não de tal ou qual crença particular. Não compete à fé procurá-los. Eles é que devem ir ao encontro, e se buscarem sinceramente não deixarão de achá-la. Ou seja, a fé ela é fundamentada em verdades... São verdades espirituais fundamentais. Ou seja, vem também esse lance das paixões, porque às vezes a gente quer falar de uma fé que é nossa, né? E aí a gente quer botar essa fé na cabeça da outra pessoa.
E aí entra essas paixões e entra essa coisa da fé religiosa, que vai remeter lá no final, na instrução dos espíritos, que vem o autodescobrimento também. Que para ser proveitosa, a fé deve ser. Não, desculpa. Ah, não, eu achei maravilhoso isso aqui, que fala aí, os espíritos maravilhosos vêm instruir a gente, né? E fala que a esperança e a caridade são uma consequência da fé. E eles vão fazer uma analogia com a fé sendo o alicerce de um edifício, ou seja, se você não tiver aquilo ali, acabou tudo. Mas se você for continuando lendo essa parte aqui da instrução dos espíritos, você vai ver que a fé ela já está em você como um germenzinho que já foi plantado. Então você tem que descobrir, é como se ele tivesse plantado lá no meio do seu ser, você tem que cavucar até você achar, mas a base está ali, mas se você não tiver essa base bem sólida, o seu edifício vai cair, né? E como fala que Kardec fala que fora da caridade não há salvação, e a esperança e a caridade são uma consequência da fé, né? Então a gente não é caridoso se a gente não tiver a fé. Aí a gente faz esperando reconhecimento, né? Ou faz, não estou esperando nada agora, porque eu prefiro receber depois que desencarnar. Você continua sendo um interesseiro, egoísta, mau caráter, tá usando dos outros para sair beneficiado, né? Então, nem pode chamar isso de caridade, nem pode chamar isso de esperança, né? Então, não se prescreve a fé, como a gente está vendo, também não se prescreve esperança e também não se prescreve caridade. Tem que fazer caridade, né? Ajuda-se, como a Manu está trazendo, ajuda o olhar para dentro, o encontrar-se dentro de si, e naturalmente isso nos leva a um comportamento caridoso, porque quando você reconhece essa força que organiza o universo, quando você está em sintonia com estas questões interiores, você naturalmente é impelido a colaborar com as pessoas à tua volta. E aí nós estamos falando dentro de casa, nós estamos falando na via pública, não precisa ser trabalho específico, porque isso vem de dentro de um estado de consciência e não de uma tarefa planejada ou programada, né? Então, vocês vejam quantas coisas a gente fala no Centro Espírita e tudo decorre desse capítulo da fé, do encontro interno, do reconhecer o seu lugar no mundo e, por consequência, os outros temas vão se organizando para a gente, né? Ô Marlon, e também dentro desse lance da lógica das paixões, dessa chave de leitura que você falou, eu não sei se pode se aplicar, mas lendo esse último item aí, o 12, quando ele fala que quando tem fé, isto é, a vontade de querer, ou seja, a fé é vontade de querer. E aí ele vai falar do magnetismo, ele vai falar dos milagres e tal, né? Ou seja, se você quiser, você vai operar milagres. Aí me vem esse lance das paixões, porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu fiz um reiki lá, um negócio, e me cura. Tipo assim, a gente fala, a gente não acredita, a gente acha que a cura é só ali no centro espírita que a gente dá a cura, né? Que tem a sessão de cura. Mas se em outro lugar, com outra denominação, se a pessoa tiver com a vontade de querer, a vontade de ajudar, pelo magnetismo, isso também. Porque aqui fala da fé divina e a fé humana, né? Essa vontade já é fé, independente se estiver dentro do espiritismo, se estiver dentro de uma sala de cura, se tiver um outro nome, se for um sujeito lá, um japonês que nem conhece espiritismo. Mas é só ler André Luiz, né? Quantos processos biológicos se dão e ele descreve, independente de centro espírita, independente de médium, independente de qualquer coisa, quando faz parte do planejamento encarnatório do sujeito, os espíritos têm recurso para tudo quando o representante de Deus, se Deus é todo-poderoso, né? Então a gente começa a enxergar também isso por um outro ângulo, né? Eu achei muito interessante o lance da fé divina e a fé humana. Quem mais queria ressaltar algum? Olha, agora é 9h54. Deixa eu fazer uma avaliação aqui. Quantas pessoas tem, Fabrício, que queriam falar? Teu áudio está fechado. Temos mais 2 pessoas. 2 pessoas. Eu estou pensando que poderia ser porque a gente não tem pressa de chegar a lugar nenhum
E nem tem que passar por todo o evangelho, né? A gente está aqui num exercício de reflexão. E como uma filosofia, um dos elementos importantes de texto filosófico, não sei se vocês já me ouviram falar, se eu falei isso em algum momento, mas assim, ninguém faz uma leitura. A gente faz 2, 3, 4, 5, né? Eu lembro de um professor que diz, tem livros que a gente lê 10 vezes. E depois que você leu 10 vezes, quando te convidam num congresso para falar daquele tema, você vai ler de volta, porque você vai achar outras coisas. Então, como a gente está começando a fazer esse exercício, eu não queria passar por ele rápido e a gente repetir justamente o que eu estou criticando no Centro Espírita, que a gente tem que passar com pressa, tem que socar conteúdo, porque é a quantidade de conteúdo que vai salvar e não o despertar da consciência, né? Então, minha sugestão é que a gente possa retornar semana que vem no mesmo texto. Quem leu, lê de volta. Quem não leu, toma vergonha na cara e lê. E ainda tem alguns pontos que eu queria reforçar com vocês. E quero já fazer uma sugestão de leitura também para vocês acrescentarem aqui. E essas duas pessoas, eu nem sei quem são as duas pessoas, já me perdoam, então, porque agora é 9h56, né? Essas duas pessoas já me perdoam. Se não quiser esquecer, escreve o WhatsApp ali para o Fabrício, a gente começa por vocês na semana que vem. Óbvio, depois de eu falar uma meia hora de introdução, porque eu sou uma pessoa prolixa, faladora, depois da minha meia hora de introdução, a gente passa daí para vocês. E para acrescentar a essa nossa leitura, alguém tinha falado semana passada, dizendo, é bom a gente ler Evangelho, porque tem momentos que Allan Kardec fala de castigo, de punição e tudo mais, né? Que a gente encontra ainda esses resquícios das leituras católicas aqui. E no item 4, ele usa o termo castigo. O orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pelas decepções. A ideia ali está clara depois que você entende o conceito. Mas se você não entendeu o conceito de castigo ou de punição, a minha sugestão é para vocês irem lá no Livro dos Espíritos, na questão 964. Lá no finzinho do Livro dos Espíritos, na 964, ele vai explicar como a gente deve usar o termo castigo ou punição. Não é o Deus castigando, que não é o Deus punindo, mas as consequências. Aí você volta aqui no textinho, você fala, é verdade, é o orgulho, é castigado pelas decepções. Sim, não é Deus que está ferrando ninguém, é pelas decepções, pelos malogros que são infligidos. Mas, então, estou fazendo essa sugestão de leitura. E aí, semana que vem, começamos por essas duas pessoas. Se vocês acharem outros itens, vocês tragam. Eu vou fazer uma retrospectiva, né, na semana que vem, mas acho que vocês estão entendendo bem a ideia, né? Não é que não leram ou não entenderam o Evangelho. Deus o livre, não é essa a minha ideia, né? Mas é da gente aprofundar, da gente olhar os detalhes, de olhar as nuances, de discutir e enxergando estas coisas. Quem sabe vocês já vão até anotando para si, mas também para uma palestra, para um grupo de estudo. Eu não sei se fica claro para vocês, mas eu fico com a sensação que hoje, se nos convidarem para fazer uma palestra sobre fé, o que menos a gente vai falar é sobre fé, porque a gente já está entendendo que toda a fé está fundamentada no encontro do sujeito consigo, nas coisas que ele precisa compreender, e que quando compreender as coisas é que vai ter fé, que a fé é só uma consequência. Então, a gente está desenvolvendo um raciocínio de onde que vem essa fé, e olhando para as palavras de Kardec de que ela não se prescreve, de que não adianta você dizer para as pessoas que tem que ter ou não tem que ter, porque ela é consequência de uma organização interna. Isso é uma leitura psicológica. Antes da psicologia como ciência, Allan Kardec estava fazendo uma leitura psicológica do ser humano, do quanto que isso impacta na forma de lidar com os problemas, do quanto que isso impacta na forma de lidar com a vida. Muito legal, né? E ainda temos mais alguns pontos aqui de autodescobrimento que eu anotei aqui para a gente ver. Do ego. Ok?
Vocês também têm meu contato. Se vocês tiverem sugestões, não adianta dizer, Mar, queria que você me ajudasse a entender tal coisa, que eu não vou conseguir fazer isso. Mas se vocês têm sugestões sobre o nosso funcionamento aqui, ou se vocês têm alguma crítica, alguma coisa, vocês podem me escrever, que a gente perde muito, né, do contato. E primeiro que é um grupo imenso, né, a quantidade de pessoas. Isso completamente contradiz a nossa lógica filosófica. E segundo, que a gente está distante, né? Então, a gente vai tentando suprir essa distância com o contato que a gente pode ter por e-mail. O meu e-mail é marlonreikidal@gmail.com, se vocês não têm. E o meu telefone, eu acho que já estava lá no grupo. Vocês têm lá no grupo de WhatsApp, né? O meu telefone para alguma questão mais. Que número que é esse que colocaram aqui? Foi você, Fabrício, que colocou esse número? Esse número foi para a Nilda, ela me pediu o meu número. Eu acredito que você já tem, alguém da família tem o meu número. Ah, tá, do Fabrício. Uhum. Ótimo. Então é isso, galerinha. Me desculpa as duas pessoas que não puderam falar. Guarda a ansiedade para desenvolver mais fé essa semana, né? A fé foi pouca, não teve espaço no grupo. Se tivesse mais fé, teria conseguido. Se dá para remover montanha, imagina conseguir falar num grupo. E aí, semana que vem, a gente continua com mais elaborações aí e desenvolvendo essa sutileza de enxergar os aspectos filosóficos não impositivos e reflexivos de Kardec, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deem o parecer de vocês, porque a gente deu uma mudada na forma que estava funcionando. Me escrevam para dizer o que estão achando, se está fazendo sentido para a gente caminhar conforme a necessidade de vocês. E semana que vem, trabalhamos então o capítulo da fé, tá bom? Bom final de semana para vocês e até breve. Pessoal, boa noite, até semana que vem. Boa noite e gratidão.